Salve, salve, filhotinho! Seja bem-vindo, amigos da Rede Globo. Filhotinho, hoje vamos trabalhar o aspecto físico da região sudeste. Meu Deus, filhote, vai ser muito forte. Então, hoje, especialmente, tá, filhote? Vamos trabalhar, tá, o aspecto físico da região sudeste, tá, filhotinho? Segura aí que vai ser muito forte, tá? Então aqui nós temos região a a região sudeste, tá? Beleza? Então quando você fala de região sudeste, nós temos aqui os quatro estados importantes, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí nós vamos trabalhar nessa perspectiva, tá, filhotinho? A do aspecto físico, tá? Então nós vamos trabalhar aqui o aspecto físico, tá? Vai ser forte, hein? Então aqui nós temos aqui, vamos trabalhar aqui, filhotinho, tá? A questão da vegetação, tá? Então um ponto importante aí, vamos trabalhar o aspecto da vegetação. Meu Deus, tá, filhotinho? Vegetação, tá? Então, ponto importante para você entender a região sudeste, analisar esse aspecto mais natural da região sudeste, tá, filhão? Então é importante aqui você localizar, tá, filhote? Então nós temos a vegetação, tá, aqui no norte de Minas Gerais, tá, filhotinho? Então essa região aqui que nós vamos destacar aqui, filhote, é a região do norte de Minas, tá? Meu Deus, tá? Norte de Minas Gerais. Não te esquece, tá? Essa aqui é um ponto importante, tá? O norte de Minas Gerais. Esse norte de Minas Gerais, filhote, ele é marcado, tá? Pela presença da vegetação da famosa caatinga, tá? Caatinga, tá, filhote? A região da caatinga é justamente aquela vegetação que é marcada pela presença, tá, de uma vegetação de médio porte, formada pelos cactos. E aí você vai ter um ponto importante: o norte de Minas Gerais faz fronteira com o sertão da Bahia. E aí nessa região é importante destacar o norte de Minas Gerais, aquela região do Vale do Jequitinhonha. Olha que top, tá? Jequitinhonha. Então você vai ter aí o Vale do Jequitinhonha. Então toda vez que ele trabalhar contigo norte de Minas Gerais, eu já sei que eu vou ter aí nessa região a Caatinga, tá certo, filhotinho? Então cuidado, porque quando você fala de Caatinga, você associa ao sertão nordestino, mas veja que ele adentra o norte de Minas Gerais, tá? Outro ponto importante a se destacar é que eu vou ter a presença nessa região litorânea, tá, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Nessa região eu vou ter a presença de uma vegetação, tá? Vou ter a presença de uma vegetação litorânea. Meu Deus, filhote, tá? Então eu vou ter aqui a chamada vegetação a vegetação litorânea, a litorânea. E toma bastante cuidado, tá certo, filhote? Porque aqui eu vou ter a presença nessa região, a fronteira com o estado do Paraná, eu vou ter a presença daquela vegetação típica lá da região sul do Brasil, tá? E qual é a vegetação típica do sul do Brasil? Eu vou ter a presença nada mais do que a chamada mata de a mata de araucárias, tá? Então eu vou ter a mata de araucárias. E eu vou ter também a presença aqui em Minas Gerais, nessa região, estendendo para também São Paulo, eu vou ter a presença
da vegetação. Olha que top, tá, filhão? Eu vou ter a presença nessa área da vegetação chamada de cerrado. Veja, tá? Então veja que aqui eu vou ter uma diversidade de vegetação. Então eu vou ter aqui a presença do cerrado, tá? Beleza? Agora, chamo sua atenção, tá, filhotinho? Que para o restante, tá, da região sudeste, eu vou ter a presença da vegetação típica da região sudeste, que é justamente a famosinha Mata Atlântica, tá? Então eu vou ter aqui a presença da Mata Atlântica, tá? Então é a vegetação a, da região sudeste, a chamada Mata, a chamada Mata Atlântica, tá, filhote? Então eu vou ter aqui a presença da Mata Atlântica. Agora, cuidado, tá, filhote? A Mata Atlântica é um dos biomas que sofreu mais desmatamento. Isso deve-se ao processo de ocupação territorial, expansão urbana, a expansão da cafeicultura, a exploração do pau-brasil. Então, essa vegetação, embora ela seja a de maior extensão territorial na região sudeste, mas é também a autor que diz que haja em torno de 12% da Mata Atlântica, tá certo? Então é um bioma bastante desmatado, tá certo, filhote? Então aqui veja, é importante você ficar atento à localização, tá certo? Porque como a região sudeste tem uma diversidade de climas, tá? Aí essa diversidade de climas acaba favorecendo essa diversidade de vegetação. Então você tem a localização da Caatinga ao norte, tá certo? Mas ali na região ali sul, sudeste de São Paulo, você tem a Mata Atlântica, na região litorânea, a vegetação litorânea, aí você tem ali no centro de Minas Gerais o Cerrado e a maior parte do território da Mata Atlântica, mas que já sofreu esse desmatamento, tá certo, filhote? Então é importante você estar ligado nessa questão da localização desses biomas, tá certo? É importantíssimo, tá, filhote? Essa localização, tá? Agora, filhote, vamos trabalhar uma outra perspectiva, tá? Aqui da região sudeste, que é justamente a questão do clima, tá certo, filhote? Então vamos trabalhar aqui como é que se dá a questão do clima na região sudeste, tá certo, filhote? Então aqui você vai trabalhar a questão do clima, tá? Então aqui nós temos nessa região aqui o clima, tá? Tá? Agora, quando você fala do clima, é importantíssimo, tá, filhote? Tá? Que você consiga delimitar isso aqui, ó, tá, garotinho? Tá? Delimitar isso aqui é importantíssimo, vai te ajudar bastante, tá, filhote? Então aqui nós temos, tá, o famoso trópico. Então vou ter aqui o trópico de Capricórnio, tá? Então eu vou ter o trópico de Capricórnio. Isso quer dizer então que a região sudeste está em sua maior parte acima do trópico de Capricórnio. Isso quer dizer então que o sudeste está naquela região intertropical. Logo, eu vou ter a predominância do clima tropical, tá certo? Que é um clima quente e úmido, tá, filhote? Então é importante você ter essa percepção. Então, tudo que está acima do trópico é clima tropical, correto, filhote? Agora, tudo que está, olha só essa visão aqui, pega essa dica aqui, filhote, tá? Tudo que está abaixo do trópico, então essa região aqui, tá, gatão? Olha só, essa região aqui, tá? É importante que você fique atento, tá? Então, essa região aqui, ó, essa região aqui que está abaixo do trópico,
tá? Essa região vai apresentar um clima específico, tá? Um clima específico que, por sinal, é a exceção, e aí você tem que tomar cuidado com as exceções. Aqui eu vou ter o chamado clima subtropical. Bruninho, Bruninho Alok, clima subtropical, filhote, fica abaixo do trópico, tá certo? Esse clima tropical, ele apresenta aquelas 4 estações do ano bem definidas, tá certo? Então veja, um pedaço do estado de São Paulo vai apresentar o clima subtropical. O restante do Sudeste já é o clima tropical, tá certo? Agora vamos lá, filhote, presta atenção aqui na jogada, tá? Nós vamos ter, tá, dentro do clima tropical, tá? Dentro do clima tropical, eu vou ter aqui a presença, olha que top, tá? Nessa região mais litorânea, tá? Na região litorânea, eu vou ter a presença, olha que top, meu Deus, Bruninho, eu vou ter aqui nessa região, tá? Mais ao litoral, a presença do clima tropical. Então eu vou ter aqui, olha lá, o clima tropical, tá? Só que ele é tropical litorâneo, tá? Clima tropical litorâneo, tá? Então você não pode esquecer que aqui eu tenho o Oceano Atlântico e esse Oceano Atlântico está influenciando, tá, com a umidade. Então eu vou ter um clima tropical litorâneo, onde eu vou ter a presença de chuvas, tá certo, filhote? E aí, veja, tá? Chegando já nessa porção, tá? Então veja bem, então eu vou ter o clima tropical litorâneo, tá? Nessa região, tá? Nessa região que eu vou ter um relevo mais acidentado, tá certo, filhote? Eu vou ter um relevo mais acidentado, eu já vou ter a formação de um outro clima, veja bem, que continua sendo tropical, tá certo? E continua sendo tropical, só que ele vai ser um clima tropical, tá? Um clima tropical de altitude. Bruninho, por que altitude? Por causa da presença desse relevo formado por planaltos, tá? E serras. E aí você lembra que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Meu Deus, Bruninho, tem importante, tá? Então veja, eu tenho o clima tropical, tá certo? Vou ter o clima litorâneo, meu Deus, tá certo, filhotinho? E eu vou ter o clima tropical, tá? Aí veja, o clima tropical importantíssimo da região sudeste, tá? E aí você tem que ficar atento nessa questão que é importantíssima, tá? Nessa subdivisão, tá? Nessa subdivisão do clima tropical. Então você vai ver que eu vou ter a presença do clima tropical de altitude, tropical litorâneo e a maior parte do território da região sudeste é justamente aonde apresenta o clima tropical típico, tá? Então essa região que está em branco no mapa é a região que vai apresentar justamente a presença do clima tropical. Então a maior parte da região sudeste a predomina o clima tropical. Então aqui eu vou ter o clima
tropical. Então observa, do clima tropical vai sair duas variações, que é o clima tropical litorâneo e o clima tropical de altitude. Então tenho três climas tropicais. Agora observa, cuidado, filhotinho, com a exceção, que é justamente o clima subtropical. E quando aparece em prova, ele gosta de cobrar justamente a questão da localização desses climas. E aí é importante você ficar atento justamente aqui na presença, tá, do Trópico de Capricórnio. Ele vai te ajudar bastante nessa questão aí, tá certo, filhote? Ele vai te ajudar bastante nessa questão, tá? Então é importante que você consiga perceber essa diferenciação. E aí nós vamos, tá, para o relevo, tá? Então vamos trabalhar aqui o chamado relevo da região sudeste, tá, filhão? Então nós vamos aqui, que é importantíssimo para você ficar atento justamente a partir do perfil, tá, do relevo do sudeste, tá? Então qual é o perfil do relevo do sudeste? É isso que o cara vai querer trabalhar contigo, tá, filhote? Então você vai ter que ficar bastante atento agora para essa questão do perfil do relevo, tá? Então vamos trabalhar aqui, que é importantíssimo, tá? O perfil do relevo, tá? Então vamos trabalhar aqui o perfil, o perfil do relevo, tá? Do sudeste, tá? Então nós vamos trabalhar o perfil do relevo do sudeste, tá? Então fica atento porque isso aqui cai bastante em provas, tá? Isso aqui é importantíssimo você guardar, tá? Você também compreender e olhar o relevo não de frente, tá? Aí você vai trabalhar o relevo a partir, a, a partir do seu perfil, tá? Então nós vamos traçar aqui um perfil, tá? Então a gente trabalha assim com o perfil do relevo, tá? Então nós temos aqui um perfil do relevo, tá? Beleza, tá? Então aqui você tem um perfil, tá? Nesse perfil, gatão, olha que top, filhote, tá? Nesse perfil você vai ter a essa questão aqui, olha lá, tá? Vamos fazer aqui bem na manha para você ficar, tá, bem tranquilo, tá? Bem tranquilão e você acertar tudo. Olha só, filhote, tá? Então nós temos aqui, tá, o perfil do relevo, tá? Olha que top, tá? Aqui a borrachinha, ajeitar aqui, tá? Isso, tá? Aí observa, tá, filhão? Importante você ficar atento a essa questão aqui, ó, tá, filhotinho? Então nós temos aqui, tá? Aparecendo a cruzinha, tá? Aqui eu vou ter a cruz, beleza?
Olha que top, tá? Então eu vou ter aqui a cruz, tá? Já aqui eu vou ter, tá? Os pontilhados. Ah, isso aqui tem uma simbologia para representar, tá? Beleza? Então observa aqui, filhão, tá? Lembrando, aqui eu tenho logicamente o Oceano Atlântico, tá? Oceano Atlântico. Então aqui eu vou ter uma pequena planície costeira, tá certo, filhote? Então aqui, tá? Eu vou ter nessa região, olha que top, isso aqui é importantíssimo, tá, filhão? Isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo você tá ligado no sucesso, tá, filhão? Então eu vou ter aqui, olha só, aí é que tá, jogador? Nós temos aqui nessa região, tá? Importante, olha só, tá? Então aqui eu vou ter a presença, tá? Vou ter a presença aqui, tá? Dos chamados planaltos, tá? Planaltos, tá? E serras, tá? E serras, tá? Planaltos e serras. Olha que top, tá? Planaltos e serras, tá? Do leste, sudeste, tá? Ou do Planalto Atlântico, tá certo, filhote? Agora é importante você ficar atento nessa questão. Veja que aqui eu tenho a presença de cruz. Essa cruz indica que esse relevo ele é cristalino, tá certo? Então eu vou ter rochas cristalinas, planaltos e serras cristalinas, tá certo, filhote? Nessa região você encontra principalmente, a famosa Serra do Mar, tá? Então eu vou ter aqui a Serra do Mar, tá? Eu vou ter aqui a Serra do Mar, tá, filhotinho? Agora observa, filhão, tá? Eu vou ter aqui, tá? A presença nessa região aqui, tá? Nessa região aqui, eu vou ter a presença, tá? Da chamada, olha que top, tá? Da chamada, tá? Da chamada depressão, depressão, tá? Periférica, tá? Então eu vou ter a presença da depressão periférica, tá? Veja, a depressão periférica, tá? Da borda da Serra do Mar. Agora vamos lá, filhotinho. Observa que aqui eu já entro, tá? Numa transição de uma rocha cristalina formada pela cruz para uma rocha sedimentar. Então, quando tem esses pontilhados na horizontal, ele tem a presença justamente, tá, de quem, Bruninho? Ele tem a presença a, justamente da região formada pela sedimentação. Então, vou ter aí uma chamada rocha sedimentar, tá certo? E aqui é importante você perceber que bem aqui, tá, eu vou ter a presença, tá, de um rio famoso, tá, nessa região, que é o chamado Rio Paraná. Você não pode esquecer,
Rio Paraná, tá? Então eu vou ter aqui o Rio Paraná. Veja, nessa região do Rio Paraná, tá? Eu vou ter a, a presença do que nós chamamos, tá? O que nós chamamos de, olha que top, tá? Nós chamamos, tá? Nós chamamos de planaltos, tá? E chapadas da bacia do Paraná. Então, eu vou ter aqui planaltos, tá? E chapadas, tá? Da bacia, tá? Da bacia do Paraná, tá? Da bacia do Paraná. Beleza? Tá, mão, filhote? Então, importantíssimo, tá? Agora observe, filhote, tá? Que essa região, tá? Por sofrer uma grande quantidade de chuvas, tá? Você tem um relevo bastante erodido, que sofreu bastante intemperismo. Então, logicamente, essas rochas estão mais desgastadas. E é importante você perceber, principalmente nessa região da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, tá? A presença de uma ocupação humana muito intensa. E é comum associar em provas justamente aquela ação do deslizamento de terras, justamente porque você tem uma ocupação de forma irregular numa área de relevo com grande declividade e que sofre ação de chuva. Logicamente que vai haver maior escoamento superficial, vai haver erosão, deslizamento de terra e logicamente muito acidente, tá? Com a população que ocupa essa área, que você chama de comunidade, de favela, tá certo? Também é importante falar para ti e reforçar que esse relevo da região sudeste, tá? Que já sofreu bastante intemperismo, ele apresenta uma configuração do que alguns autores chamam de um relevo em um formato de meia laranja, tá? Então você vai ter um relevo na região sudeste formado por metade de laranjas, um relevo mais arredondado formado por serras, tá? Mais arredondados que vão receber o nome, tá? Não te esquece, receber o nome de mares de morros. Então, eu vou ter aí um domínio morfoclimático chamado de mares e morros, tá certo, filhote? Então, esse é um ponto importante. Quando ele trabalha a região sudeste, fala do relevo, é imprescindível você saber essa questão dos mares e de morros. É só você lembrar, do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, tá? Um relevo, arredondado, um relevo, que tem essa formação mais suave, né? Mais suave, formando uma metade de uma laranja, um relevo que eles chamam de meia laranja, tá? Então é importante você fazer essa associação, tá certo, filhote? Então não te esquece, tá? Quando ele fala região sudeste no aspecto do seu relevo, você não pode deixar de trabalhar os planaltos e serra, lembrando que os planaltos podem ser em forma de chapada, pode ser em forma de serras, mas nessa parte mais litorânea você tem essas serras. O que é comum nessa região também é a chamada chuvas orográficas, por isso você tem bastante deslizamento de terra nessa região, e aí você não pode perder essa questão, tá? Adentrando para o oeste, você encontra a depressão periférica, tá? Tem essa periférica, também tem nessa borda mais voltada para o leste, você tem aqui nessa região aqui, ó,
a essa borda mais periférica, daí um nome chamado de depressão periférica. Nessa outra borda, você tem o que eles chamam de cuesta, né? Que é esse relevo, que tem essa borda escarpada com essa cavidade, tá, filhotes? Que eles vão trabalhar aqui, apresenta uma cavidade, tá? Como se fosse uma espécie assim de degraus, que ele vai chamar de cuesta. E aí você entra para uma parte mais suave, formada por chapadas, e a presença do rio Paraná. Tá certo, filhotes? Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar. Valeu, abraço!